Seu Muratori, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer em nome da ABD, Associação Brasileira de Designers de Interiores, o convite do senhor Muratori para participar desse evento tão importante, e faço das palavras do seu Muratori as minhas, quando ele diz que nós precisamos nos aproximarmos dos integradores para que os nossos projetos de interiores fiquem cada vez melhores. E, sem dúvida nenhuma, a multidisciplinaridade faz parte de um resultado final satisfatório, né? Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Quando o senhor Muratori me convidou, ele me disse que gostaria que nós falássemos um pouco sobre o universo do design de interiores. E aí eu pensei bastante, junto com o seu Muratori, no que nós poderíamos falar. Os assuntos são inúmeros, mas a gente precisava escolher alguma coisa para que as pessoas tivessem uma ideia, né, do que o designer faz. O design de interiores é uma profissão nova ainda, faz pouquíssimo tempo, 3 anos que ela foi regulamentada, e vem ganhando força e vem ganhando corpo aí ao longo do tempo, e ela se confunde um pouco, talvez com o decorador, com o arquiteto. Então eu achei oportuno trazer aqui, até para que a gente entenda que tem muitos designers aqui, arquitetos e integradores, para que as pessoas consigam visualizar, né, qual é o papel de um designer de interiores. E para isso nós trouxemos os 4 pilares do designer de interiores e materiais e revestimentos. Eu vou me apresentar. Quem não me conhece, eu sou a Cissa Gomes, eu sou designer de interiores e administradora de empresas. Eu sou idealizadora do Estúdio Per Se, sou curadora de conteúdo e diretora da ABD. Sou professora há 9 anos de design de interiores na Escola Pan-Americana de Artes e Design. Então, vamos lá. O objetivo dessa aula é fazer com que a gente entenda quais são os pilares de um projeto de design de interiores e como a escolha dos materiais e dos revestimentos impactam no resultado final. A intenção dessa aula de hoje é aprimorar o processo decisório dos designers com relação aos 4 pilares. E, claro, fomentar os cuidados que nós temos que ter no momento da especificação dos materiais e dos revestimentos. E aí fica a pergunta, né? O que eu preciso ter para chegar a um resultado final satisfatório nos projetos de design de interiores? Para que o meu projeto no final fique interessante, fique surpreendente, o que eu preciso me ater? Muita gente acha que o designer de interiores está atrelado a bom gosto, mas isso é um grande equívoco, né? O designer, o profissional, o designer precisa transitar com tranquilidade nos 4 pilares do design de interiores, que são forma, cor, luz e textura. Sem nós dominarmos esses 4 pilares que se desdobram em muitos pré-requisitos e requisitos, realmente a gente vai ter dificuldade em chegar num bom resultado final quando o assunto é design de interiores. Quando a gente pensa num projeto de design de interiores, a gente pode ter
começar de muitas formas, mas eu vou resumir aqui, olhando para o design de interiores de uma forma macro. A gente divide em duas etapas iniciais. A primeira é quando eu faço a modelagem desse ambiente. E depois de modelar o ambiente, a escolha e a especificação dos materiais e dos revestimentos, o que eu costumo chamar de vestimenta do ambiente. Primeiro eu modelo e depois eu visto esse ambiente. Os aspectos que nós devemos nos ater quando a gente vai começar a projetar design de interiores? São inúmeros, né? Mas, a partir do momento que eu tenho um briefing, eu tenho uma premissa. Em qualquer projeto, eu preciso delinear um conceito para esse projeto, né? E o que significa isso? O que eu quero comunicar? Essa pergunta precisa ser feita para quem está elaborando esse projeto de interiores. Como eu quero comunicar esse projeto? Para quem que eu vou comunicar este projeto? Qual é a mensagem que eu quero passar nesse projeto? O conceito, quando eu tenho um projeto desprovido de um conceito, ele se torna um projeto vazio. Ele se torna um projeto que, às vezes, a gente entra no ambiente e a gente até acha que ele está bonito e que o designer teve bom gosto, mas ele não nos traduz nada, ele não nos traz nenhuma sensação. E aí a gente conclui que esse projeto não teve um conceito bem delineado. A partir do momento que eu tenho essa mensagem absolutamente delineada, eu começo a pensar nos elementos que eu vou utilizar para transmitir esta mensagem. E aí eu volto nos 4 pilares do design de interiores: cor, forma, luz e textura. Através da cor, eu passo muita coisa. É impressionante como nós precisamos ser detentores de fazer composição cromática. Isso é fundamental. A cor impacta na luz. A luz, e a automação entra muito bem nisso, ela tem um valor expressivo nos projetos. Então, eu preciso saber que luz eu vou colocar, a quantidade de luz, para que eu venha de encontro com a mensagem que eu quero passar no meu projeto. E essa luz, ela pode modificar a paleta cromática. Então, dominar luz, dominar cor é, de fato, algo que é determinante para que a gente consiga atender ao conceito do projeto, a mensagem que a gente quer passar como resultado final desse projeto. A forma e a textura. Bom, quando eu digo que o design, que um projeto de interiores, ele começa com a modelagem e depois com a vestimenta, quando eu penso nos 4 pilares, o pilar forma, ele transita muito na primeira etapa da modelagem, né? É através da forma que eu organizo o meu espaço, que eu elaboro malhas construtivas e que essa malha orgânica, ou ortogonal ou circular, ela traduz muito através da forma em si o que eu quero passar como resultado. Então, eu me valho da forma para modelar esse ambiente. E depois, quando eu vou vestir o ambiente, eu me valho das formas dos objetos, das paginações dos pisos, do mobiliário, um mobiliário mais arredondado ou não, para, de novo, me valer da forma para vir de encontro
com a mensagem final que eu quero passar nos projetos. E os outros 3 pilares, ele acaba sendo amplamente trabalhado na segunda fase do projeto, na segunda etapa, quando eu vou vestir esse ambiente, que é a cor, a luz e a textura. Bom, o entendimento dos materiais é fundamental para a criação de interiores bem-sucedidos. Eu poderia dar um curso de muitos dias e muitas horas para que a gente pudesse fazer os desdobramentos que merece cada pilar do design de interiores. Mas hoje, nessa aula, a minha intenção é mostrar para vocês os 4 pilares, a importância de nós transitarmos com tranquilidade sobre eles, e eu vou me ater às texturas, aos materiais e aos revestimentos. O poder que somente um dos pilares, materiais e revestimentos, tem sobre um projeto que já foi modelado. Quais são os aspectos que nós devemos nos ater quando o quesito é materiais e revestimentos? Quando eu penso no material e no revestimento, eu preciso separar em 2 colunas: as propriedades funcionais e as propriedades estéticas. As propriedades funcionais, elas se restringem ao uso, à durabilidade, às características técnicas, à resistência do material com relação às manchas, coeficiente de atrito, substâncias químicas e por aí vai. Então, eu não posso só dizer que o material é feio ou bonito, ou que o cliente gosta de uma cor em detrimento da outra, e simplesmente especificar um material sem antes entender o que esse material, como esse material se comporta em termos de propriedades funcionais. As propriedades estéticas é importantíssimo, porque quando a gente contrata um designer, está já subentendido que eu quero um ambiente bonito, né? Falando de uma forma bem leiga, bem simples, é isso que a gente entende. E é por isso que o profissional de design de interiores, ele é confundido com aquele profissional que simplesmente tem bom gosto, né? O que é uma inverdade. Então, quando eu vou pensar nas propriedades estéticas, eu preciso dominar a cor. Não só a cor específica, mas a composição da cor. A composição da forma. Eu não preciso fazer tudo de uma forma só, eu posso ter formas mistas e que eu consiga entender que através de uma boa interpretação do briefing, eu consigo, através da forma, delinear um conceito e vir de encontro com essa forma para que essa mensagem seja passada como resultado final. Propriedades estéticas está vinculada às texturas dos materiais, né? E essa textura, ela tem uma leitura. Muitos dos materiais, eles carregam neles significados próprios, tradição, legado, hereditariedade. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um casal e a esposa adore o tom de dourado, mas o marido deteste. Como é que a gente faz? Ele gosta de uma coisa muito rústica, muito simples. O dourado, ele carrega nele uma hereditariedade de nobreza. Então, gostando ou não do tom de dourado, a gente já tem um preconceito, no sentido bom da palavra, de que quando eu tenho muitos objetos dourados, existe uma opulência naquele ambiente. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a nossa cor preferida, ela não pode ser traduzida nos ambientes de uma forma muito direta, porque senão a gente pode descaracterizar a mensagem que o projeto quer passar, e pior do que isso,
aonde o ambiente, como esse ambiente vai se relacionar com aquele cliente. Ele espera uma coisa e recebe outra. E isso o designer de interiores precisa orientar os seus clientes. Então, eu só serei um bom designer quando eu dominar muitos materiais. Até aqui, com a minha fala, dá a sensação que, primeiro, de justificar que designer está atrelado a bom gosto, né? Que o profissional precisa ter bom gosto. Acredito que o profissional precisa ter técnica e, sobretudo, ele precisa ter o domínio dos 4 pilares e transitar com bastante tranquilidade. E quando eu falo que a gente tem o poder, né, o poder dos materiais e dos revestimentos depois da modelagem, eu vou mostrar para vocês. Então, eu também estou levando a crer num pensamento quase que construtivista de que os designers precisam ser detentores de conhecer, de dominar muitos materiais. Categoricamente não, porque designer é diferente de especificador. E aí as pessoas me perguntam muito, mas Cissa, qual a diferença de um designer e de uma pessoa que domina muito materiais em si? É que um designer, ele precisa dominar composição. Que composição? Formal, textura e cor. Então, assim, cor, forma, luz e textura, essa composição entre esses 4 pilares é de domínio do designer e não do especificador. Proporção. Um designer, a beleza, ela está muito atrelada à proporção áurea, por exemplo. Então, a proporção, ela às vezes é o grande ralo de nós perdermos a estética. Então, o domínio da proporção é fundamental. Um designer precisa dominar conceito, né? É a premissa para nós começarmos os nossos projetos, para que os nossos projetos sejam carregados de significado. Então, eu preciso dominar conceito, eu preciso passar uma mensagem através de design de interiores. E para isso, eu preciso entender quais são os partidos. O que são os partidos? São todos os materiais, os revestimentos que a gente usa para vir de encontro com o conceito delineado. Ok? E os partidos, eles também estão atrelados numa mesma esfera dos 4 pilares, que, de novo, cor, forma, luz e textura. Ok? O designer, ele precisa de ter uma capacidade interpretativa, ou seja, a partir do briefing, o briefing nada mais é do que um programa de necessidades daquele cliente. Mas um programa de necessidades, ele prevê quantos suítes eu vou querer ter na minha casa, ou dormitórios, se eu quero uma sala de jantar maior, porque eu costumo receber ou não, se eu quero uma cozinha gourmet ou não. Enfim, o briefing, ele se atém a esse programa de necessidades. Agora, como a gente vai administrar esse living, por exemplo, como que a gente vai especificar esses materiais, compor esses materiais, criar um conceito para eles, isso é de responsabilidade do designer. O designer não pode se confundir como uma marionete quase na mão do cliente, quando o cliente diz, eu sei o que eu quero, eu adoro verde, por exemplo. Estou me vendo de verde aqui, então eu adoro verde, então eu quero fazer um apartamento que tem uma parede verde, um sofá verde, etc e tal, e aí ele começa a ditar o que ele quer, fazendo de um projeto uma grande colcha de retalhos, onde ele não vai ter a unidade, o poder de compor, de proporção. E a proporção não está só na forma, ela também está na cor, na luz, na textura. É preciso ter essa noção de proporção em todos os pilares,
né? O designer também precisa ter a capacidade de captar a intenção que aquele cliente tem. Às vezes ele diz que ele gosta de verde, mas não necessariamente ele quer o tom de verde simplesmente num sofá ou num tapete ou numa parede. Às vezes, captar a intenção do verde é entender qual é a psicologia das cores, por exemplo, o que o verde remete para as pessoas. Então, a gente vai entrando mais aí, quase que numa expertise, ou pelo menos num conhecimento amplo de neuroarquitetura, para que a gente não faça desse projeto um recorte e cola das opções ou das vontades e do gosto do cliente. Perceber a razão, isso que eu acabei de dizer, né? Quais são as razões que levaram aquela pessoa a gostar mais do verde em detrimento do amarelo ou do azul. E o especificador? Quem é o especificador? O especificador pode simplesmente especificar o melhor material relativo a um ou a dois requisitos. Por exemplo, durabilidade e resistência. Então, vamos supor que eu seja uma vendedora de uma loja de tecidos e um cliente chegue até a loja e diga, olha, eu gosto muito de verde, mas eu quero um tecido para colocar no sofá que fica na minha área externa. Então, como que esse especificador vai poder orientar este cliente? Sem um projeto, sem uma unidade, sem ter todos esses requisitos que o designer tem. Ele vai poder falar, olha, eu tenho um tecido aqui, eu tenho vários tecidos de tons de verde, mas o melhor para isso que o senhor está me dizendo é esse tecido X, porque ele resiste às intempéries do tempo e ele é bastante resistente ao sol, enfim. Então, eu acho que esse daqui para o senhor é o melhor. Veja, isso nada tem a ver com ser uma pessoa que é expert e domine materiais. Agora, Cissa, então, como que a gente faz? Como é que a gente faz essa interação entre designer e especificador? Nós, designers, precisamos ter uma intimidade assim como qualquer material, e a gente fez um curso com o seu Muratori que foi muito bacana e falamos amplamente sobre isso, também com os integradores, né? Nós, designers, não dominamos os materiais, nós não dominamos a arte da automação, né? Que agora virou quase uma arte, porque a gente pode fazer muitas coisas com automação, quase a casa inteira será automatizada. Mas como que a gente faz isso, se eu não sou uma detentora disso? Eu preciso ter essa intimidade com o especificador, com o integrador. Porque a partir do momento que eu modelei o espaço, que eu entendi quais são as vestimentas que eu quero, e eu soube compor, eu tratei de conceito, de partidos, de cor, de luz, de textura, de tudo, eu preciso que o especificador, que o integrador me auxilie para que a gente consiga juntos escolher os melhores materiais que estão pré-determinados pelo designer. Então, ele nos direciona muito nesse momento. Voltando aqui para os materiais. O que os materiais, os revestimentos promovem no design de interiores, né? Eu costumo dizer que um diálogo com o usuário. E aí uma vez um cliente me perguntou, não, você tá me dizendo que os meus móveis vão se comunicar comigo, vão dialogar comigo? Sim. Quando a gente tem um designer de interiores bem feito, e é aquele que ele te emociona, né? Quando a gente entra em algum lugar, que a gente tem um impacto com aquele lugar, que nos remete
ou as nossas memórias afetivas, ou nos surpreende, né? Como, por exemplo, se alguém já teve a oportunidade de entrar, por exemplo, na Sagrada Família de Gaudí, é tão surpreendente o interior daquela catedral que a gente fica extasiado ali. Então, existe quase que um diálogo, sim. E nas nossas residências, se o designer de interiores consegue acertar exatamente, interpretando, entendendo o que aquele cliente quer e traduzindo isso em forma de design de interiores, esse cliente ele vai estar tão próximo daquilo que ele está envolto, que é o ambiente dele interno, da casa dele, que o projeto quase que dialoga com esse usuário. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Esse projeto foi feito pelo meu escritório há uns anos atrás. E esse cliente, ele mudou de país e quando ele voltou, ele teve uma ruptura de relacionamento, enfim. Mas ele me deu um briefing. E nesse briefing, um apartamento pequeno, fica quem mora em São Paulo, fica aqui na região dos Jardins. E ele falou, eu gostaria muito de, por exemplo, primar por essa vista. O apartamento tem uma vista incrível e eu gosto muito de ler, eu gosto muito de contemplar a vista, então a gente modelou essa marcenaria com uma sala de jantar, ele precisava de X números de cadeiras, enfim. E depois de nós modelarmos, ou seja, atendemos às necessidades, ao programa de necessidades dele que estava no briefing, aí eu quero mostrar para vocês o poder do revestimento e das composições, tá bom? Então eu vou passar aqui agora para vocês. É o mesmo ambiente, né? Como o ambiente dialoga com a gente de formas diferentes. Dependendo da composição, das texturas, a gente consegue ter o mesmo ambiente que foi modelado na primeira etapa e vestido de forma diferente, termos um diálogo diferente com esses interiores. Aqui uma perspectiva diferente, de um outro ângulo, o mesmo projeto, vestido de forma diferente. Então, reparem na importância do domínio dos materiais e dos revestimentos. Ok? Aqui nós temos um outro exemplo. Essa suíte, depois de modelada, reparem na importância nesses dois momentos do processo do projeto, tá? A gente não precisa mudar a modelagem de um projeto, e essa modelagem ela requer uma boa circulação, uma boa ergonomia. A que atenda é na modelagem que nós atendemos ao briefing do cliente, mas depois essa interpretação que é do designer de interiores, ela pode ser traduzida de muitas formas. Então, reparem nesse projeto dessa suíte. É a mesma suíte. Mudando a vestimenta, as cores, na mesma forma. Reparem que o quadro muda, mas o tamanho do quadro não muda. Ok? Então, a importância do designer de interiores se calçar nos 4 pilares. Então, era isso que eu queria passar para vocês, para que os integradores também, que eu acho que são muitos que estão aqui conosco, entendam qual que é o papel fundamental aí do designer de interiores, como que a gente costuma trabalhar, qual é a nossa expertise
E, claro, quando a gente fala de automação, quando a gente já está com tudo modelado, antes de vestir o ambiente, a importância de nós termos um integrador parceiro. Eu sempre falo isso para o seu Muratori. Como é bom ter um integrador parceiro de um designer de interiores, porque nesse momento, se existe uma intimidade que a gente possa trazer o integrador até o escritório e nós conversarmos juntos e começarmos a delinear, a tecer esse projeto a quatro mãos, a gente só tem a agregar. Depois de uma cor, né, escolhida, depois de uma textura, eu preciso que essa iluminação, que é um partido, né? O que são os partidos? A gente fala de conceito e fala de partidos. Depois de um partido delineado, da mensagem que eu quero passar para o meu projeto, eu escolho os partidos. E os partidos são todos os revestimentos, todos os materiais, cor e luz. A luz é o único material que ele não é palpável, né? Que lava toda o nosso projeto. Então, esse valor expressivo da luz, essa dimerização é fundamental. Como o cliente vai dialogar com esse projeto, a automação tem um papel quase que decisivo, porque você estar num ambiente e a cortina abrir, com você ainda estando, no caso do dormitório que eu acabei de passar, ainda deitado, que você possa acender as luzes, fazendo cenas, tudo isso faz com que a gente consiga ter um diálogo diferente com o ambiente. E aí é fundamental, nesse momento, os integradores serem nossos parceiros. Eu quero deixar vocês à vontade. Eu não sei como o seu Muratori vai fazer, se ele quer acompanhar o chat e quer me fazer alguma pergunta. Bom, vamos voltar aqui e interagir com você. Muito legal, eu acho que deu uma aula aí para a gente, principalmente para os nossos amigos mais técnicos, engenheiros aí, entenderem um pouco a importância desse trabalho aí, né, do designer, né? Muito legal. Uma das primeiras perguntas que teve aqui, é minha pergunta também, na tua percepção, logicamente a iluminação é importantíssima, né? É um dos 4 pilares aí, logicamente. Mas a interação com a automação, você já vivenciou alguma outra interação além, dentro do conceito que você trouxe hoje? Mas também você pode falar pessoalmente de outras experiências. Aonde você percebe a maior eficiência ou a maior agregação de valor que a automação pode trazer para o projeto do design, para o trabalho do dia a dia de vocês? O diálogo, né? Eu digo que um bom projeto de interiores é aquele que dialoga com o seu usuário. E quando você tem automação num bom projeto, né? Quando você atende a demanda de uma boa ergonomia, quando você tem a escolha da composição tonal dos ambientes, as texturas, etc., a forma, quando você tem a automação junto com tudo isso, você dialoga com a interação que você vai ter com esse ambiente, ela muda por completo, por completo. Então, eu já falei isso para o senhor e repito, eu acho que hoje a automação, ela é parte integrante de um bom projeto e ele não está atrelado à grandiosidade do projeto. Eu acredito hoje que aqui no escritório, por exemplo, que às vezes projetos muito pequenos, de até 50 metros quadrados, nós temos pela cidade aqui de São Paulo muitos novos empreendimentos com metragens extremamente reduzidas, onde a automação se faz necessária e ela, de fato, eu acho que a palavra que traduz esse complemento da automação é o diálogo que o usuário vai ter com aquele ambiente. Ele é determinante e ele muda por completo esse diálogo, a automação.
É interessante você falar de diálogo, né? Porque, partindo um pouco até para um tom mais de brincadeira, nós temos hoje os assistentes de voz, né? Então, literalmente, as pessoas estão dialogando, né? Se elas estão nervosas, elas falam um pouco mais bravas, se elas estão calmas, pedem uma música mais calma e tal, mas eu acho que a gente brinca, mas realmente a gente já discutiu também nos outros dias aqui, os assistentes de voz, eles têm um papel novo aí, de trazer essa uma interação diferente, né? O celular já virou comum, né? As pessoas já gostem ou não, tem que usar no dia a dia, dentro da sua casa, mas o assistente de voz é uma novidade, ainda é uma novidade bem humorada, às vezes, depende de como você usa, né? Mas Sim. você falou de acordar de manhã, e se você não quiser ligar o celular ou apertar o botão, você pode começar a conversar com a assistente de voz e fazer suas cenas acontecerem, né? Sem dúvida. Eu acho que eu sempre, há muitos anos, eu estou na profissão já há quase 20 anos, e eu acho que eu nem sei há quantos anos eu uso essa palavra, né? Essa coisa do dialogar. Esse dia eu estava pensando sobre isso. Quem que me introduziu esse diálogo, né, com o ambiente, enfim. E esses dias eu fiz um curso sobre mobiliário moderno brasileiro e sem querer, a palestrante comentou que o Sérgio Rodrigues, que é um grande designer moderno brasileiro, dizia que ele gostaria que os móveis dele dialogassem com quem usasse esses móveis. E o Sérgio Rodrigues fez a poltrona icônica, né, a poltrona mole, e ele falou na mole que ele gostaria que tivesse esse approach de aconchego, de abraço, de você poder se jogar numa poltrona, e por isso que a Mole nasceu, porque ele queria que o usuário tivesse um diálogo com ela. Eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido, mas aí reiterou esse diálogo. Que você sempre fala, né? Pois é, Legal. e agora o senhor falando com os assistentes de vozes, quer dizer, isso se concretizou, isso nunca se tornou tão atual. Eu estou falando de um designer da década de 50 que queria ter um diálogo com seus móveis, mas hoje Conversar realmente literalmente, um diálogo. literalmente. Legal. Cissa, discorre um pouco aí sobre a função, o papel do design de interiores e a formação. Alguém já está perguntando assim, precisa ter alguma formação prévia? Qual hoje é o critério para você se tornar um design de interiores? E aí você dá a sua visão também institucional como ABD, tá bom? Super boa pergunta. A gente está passando aí por uma super transição, né, na profissão. Até há 3 anos atrás, a profissão não era regulamentada. Então, você poderia se intitular um designer por aptidão, né? Qualquer pessoa poderia dizer que tem aptidão para fazer design de interiores e poderia assinar projetos. A partir da regulamentação da profissão, isso não pode mais. Nós temos dentro da profissão de design três formas, três categorias de formação. Nós temos os técnicos em design de interiores, os tecnólogos e os bacharéis. Então, hoje, para que você assine um projeto como design de interiores, de design, você precisa ter uma formação, nem que seja essa formação primeira, que é o técnico, ok? Hoje nós temos, com a regulamentação, nós temos não só a Associação Brasileira de Design de Interiores, que é a grande defensora da profissão, né, que promove os cursos, essa educação continuada, mas também nós temos agora os conselhos, que é um órgão fiscalizador da profissão. Então, depois que ela foi regulamentada, os técnicos foram acolhidos pelo Conselho Federal dos Técnicos. Você não pode mais ser designer de interiores e não ter um conselho como os médicos têm o CRM, como os engenheiros têm o CREA, como os arquitetos têm o CAL. Nós, designers de interiores, os formados no nível técnico, tem o Conselho Regional dos Técnicos, ou o CRT, e os tecnólogos e os bacharéis, como é uma coisa super nova, está sendo aprovado agora que quem irá acolher
esses profissionais será o CREA. Então, designer de interiores vai ter CREA, vai ter que, você tem que hoje recolher uma responsabilidade técnica, porque existe uma responsabilidade daquilo que você especifica dos seus projetos, através de um conselho que fiscalize. Então, hoje, respondendo, a gente não pode mais ser designer de interiores por aptidão. Ótimo. Bom, eu vejo sempre no site da ABD, né, muitas explicações, muitas discussões sobre esse assunto. Então, quem tiver mais interessado, acho que nada melhor do que aparecer lá no site da ABD, né, e colocar as questões lá e ver o que está acontecendo, porque, como você falou, é tudo muito novo, então acho que é um ótimo ponto de informação lá, tá? Tem uma pergunta aqui da Marta que fala como é bem apropriado para o momento também. O que você acha da mistura aí da pandemia com o design? A gente tem analisado muito a questão da automação residencial, né? E uma das nossas conclusões é que não é exatamente pela automação, mas é a mudança do relacionamento das pessoas com a sua casa, né? E aí impacta todo mundo. Então, dá uma olhada dá uma explicação assim, na sua visão, dentro da visão do designer, esses 6 meses aí, quais foram as principais mudanças e como isso está se acomodando na sua visão? A grande mudança, na minha opinião, é que as nossas casas, nossas residências, nunca foi tão democrática como depois, durante, né? Nós estamos durante a pandemia ainda. Antes, nós tínhamos, por exemplo, o living, que era para receber visita. Nós tínhamos o nosso home office, que era para nós organizarmos as nossas contas. Pelo menos aqui no escritório, a gente sempre teve muito essa conotação. Quando a gente tem um cliente que pede um home office em casa, raramente é para ele trabalhar em casa. Normalmente é para que ele organize as contas da família, para que ele guarde os documentos de contador, etc. e tal. Mas de fato eles me pedem, nem me faça uma coisa muito grande, porque eu não quero trabalhar em casa. Quando eu chego em casa, nós tínhamos as ditas casas dormitório. Nós íamos para casa para descansar, para nos desligarmos daquela vida frenética que muita gente, principalmente nos grandes centros, acaba tendo. Então, o que mudou? Mudou que nós não temos mais a casa departamentalizada, né? A casa virou democrática, a casa virou de todos que habitam ela. Então, o living, hoje, ele está sendo usado pela família inteira. Então, o sofá não tem mais sofá para ser visto. O sofá precisa ser usado, precisa sentar. Você precisa... A casa, nós temos o homeschooling. Então, os filhos, quem tem mais de um filho, precisa de internet boa em todos os cômodos da casa. Não adianta mais você ter uma internet boa num lugar só, porque eu aqui estou no escritório agora, mas quando eu vou para minha casa, eu tenho 2 filhos adolescentes, então eu tenho um no meu escritório, o outro na sala e o meu marido, que é médico, fazendo alguma conferência ou dando alguma aula no living. Então, assim, eu fico sem espaço. E a realidade de muitas das famílias, né? A gente precisa hoje ter, e aí a automação novamente nos ajudando, nos auxiliando, uma boa internet em todos os cômodos da casa. E o que mudou, se eu fosse dizer uma única palavra, a casa ficou democrática, a casa é de todos, a cozinha é da dona da casa, do dono, dos filhos, todo mundo usa todos os ambientes. Nós não temos mais aqueles ambientes predestinados para determinados convívios sociais. No nosso curso lá, que a gente fez no mês passado, um assunto que também surgiu, mas a gente abordou rapidamente, e acho que vem na decorrência desse que você falou agora, quem mora em apartamentos, principalmente, são as mudanças que estão surgindo nas áreas comuns também, né? Quer dizer, as necessidades de mudança do convívio também com os vizinhos, também com os condôminos e com os prestadores de serviço. Você já vê alguma coisa no âmbito do design de interiores com essa percepção? Sim, sem dúvida. Eu me ative a responder no âmbito residencial, né? A pandemia mudou os interiores, e a gente, quando fala interiores, a gente tem somos tendenciosos em já irmos para residência. Mas quando a gente fala em interiores, a gente fala interiores de hospitais,
interiores de área comum de prédio, a gente fala em interiores, todos os interiores dos shoppings, das farmácias, das padarias. E isso, de fato, a gente está vendo uma grande mudança. O touch, ele está muito... E o comando de voz, a gente tinha o touch e agora a gente não quer nem tocar nas coisas, porque você não sabe quem mexeu ali, se teve alguma intercorrência com alguém que teve contato com o vírus, enfim. Então, normalmente, a gente vê a procura dessas áreas comuns sendo reformuladas, ou pelo menos nós temos um período curto, parece que nós estamos há uma eternidade em casa, porque estamos confinados, mas se formos analisar, nós estamos aí com 7 meses, é muita mudança. O que eu vejo hoje no escritório é uma procura, sim, dos condomínios, para que a gente reformule essas áreas comuns no quesito de segurança, no quesito de reaproveitamento, ninguém mais vai querer ficar no hall de entrada. E eu resumo de uma forma assim muito simplista, que vale para tudo. Eu acho que depois dessa pandemia, aquela coisa que para inglês ver, aquele hall, com aquela mesa e aquele lustre enorme, aquele pendente de teto, eu acho que isso está fadado ao insucesso. Me parece que isso não tem mais reverberação nas pessoas. Então, nesse sentido, seu Muratori, eu estou vendo uma movimentação. Nós ainda não concluímos nenhum projeto de forma efetiva, porque não tivemos tempo hábil ainda, mas a gente vê uma movimentação bastante grande por parte dos condôminos solicitando às administradoras dos prédios para que isso seja reformulado, sem dúvida. Perfeito, é isso que a gente tem sentido também, e aí, de novo, né, vai ser um impacto, como a gente falou, multidisciplinar. Quando você já falou em segurança, onde a gente pode entrar com tecnologia, e talvez deva entrar com tecnologia, né? Hoje a gente fala já nas leitoras faciais, né? Touchless, como você falou, câmeras, como o colega da ProLuz está falando, identificação de temperatura, você saber o limite de ocupação de um ambiente, né? Quer dizer, seja de uma academia de ginástica, seja um salão de festa, ou uma reunião. Na terça-feira, a nossa colega que apresentou um projeto lá de Curitiba que eles estão fazendo, já mostrou um andar do prédio novo, que vai ser ainda construído, todo preparado para receber terceirizados que forem prestar algum serviço. Assim, eles não precisam entrar na sua residência, né? Mas teriam acesso ao condomínio normalmente para prestar o seu serviço, seja ele um serviço burocrático de escritório, seja um entregador, ou seja uma massagista, seja, enfim, várias possibilidades ali. Então, realmente a mudança vai vir com muita intensidade em todas as áreas, né? Bom, eu acho que está muito bom, o pessoal fez várias perguntas, vários elogios, mas acho que a gente já chegou no que a gente precisava, nunca vamos atingir, né? Porque a gente está sempre descobrindo, a gente fica fuçando novidades aí. Eu só queria, então, finalizar dizendo que a gente realmente retomou esse contato mais próximo com a BD, porque a gente vê essa integração ser necessária e começamos a discutir alguns assuntos que provavelmente vão ter sequência em breve, mas a gente ainda não tem muita novidade para contar agora, mas vamos ter em breve, né, Cissa? O que você acha? Com certeza, com certeza. Pelo que a gente andou tramando aí, só para vocês saberem, acho que hoje eu estava olhando aqui um pouco o pessoal que está assistindo, e eu vi vários colegas, como eu disse, da nossa área, mas vi muitas pessoas que eu não conheço e que, pelo que nós vimos ali, devem ser designers, ou arquitetos, e estão aí acompanhando. Então, ficou muito interessante esse misto aí, porque vem muito a calhar com o que nós conversamos há pouco tempo, né? Não só desse desejo muito intenso das duas associações, de que a gente tenha essa integração, que não é só um desejo, né? É uma necessidade, pelo que a gente viu, porque quem vai sair ganhando são os clientes nossos, né? São aqueles que precisam ter a sua casa adaptada, a sua casa melhorada, enfim, como você falou, essa transformação muito grande, um vai depender do outro, né? Então, eu queria que você encerrasse falando um pouco do que a gente começou a planejar, para deixar só um gostinho no pessoal aí, do que pode vir pela frente. Sim, a BD tem um interesse muito grande depois sempre teve, né? A gente fez 40 anos de ABD esse ano,
E a gente nunca teve uma preocupação tão acirrada com a formação dos designers, né? E essa formação continuada, ela é fundamental na nossa profissão. Haja visto a velocidade com que a automação muda, na verdade. Uma automação feita há 5 anos atrás, ela está absolutamente defasada, né? Então, a gente tem tanta coisa nova explodindo por aí. Então, essa formação continuada da ABD é uma preocupação de fato que a gente está colocando muito foco nisso. Essa aproximação que a gente teve com o seu Muratori, com a Reside, foi primeiro no intuito de nós entendermos como que o designer vai interagir com a automação. Nessa Muratori, a gente não... Os escritórios de interiores, por vezes, não têm esse domínio que vocês têm, e aí a gente fez um curso para explanar muito sobre quais são as novas tecnologias, e agora a gente está preparando para o ano que vem um treinamento com estudo de caso, para que a gente possa pegar essas pessoas que fizeram esse curso, e obviamente a gente vai repetir, porque foi extremamente interessante, todo mundo adorou, e depois desse curso feito, mostrando para os participantes o que nós temos de mais atual no momento, para que a gente consiga especificar como designer de interiores de uma forma mais adequada possível os nossos projetos. Nós vamos oferecer um treinamento para essas pessoas. A gente vai dar um estudo de caso, ou seja, a gente vai dar um projeto e o seu Muratori, junto com o integrador, vai tentar definir com cada designer de interiores participante o que seria melhor oferecer para esse cliente. Porque quando se trata de automação, nem todos os clientes têm a certeza do que eles querem. Eles precisam ser educados. E eu acho que ninguém melhor do que o designer de interiores ter um integrador parceiro, como eu disse no início, para que a gente que já tem o cliente como uma pessoa que confia no escritório, senão ele não teria fechado com a gente o projeto, para que a gente mostre para ele a importância de ele ter um projeto com automação. E essa automação tem vários níveis. Então, a ideia da BD, de fato, é fazer com que o designer de interiores se sinta confortável na hora de especificar a automação. E o seu Muratori está aqui para nos ajudar nessa empreitada. Nós todos aqui da área de automação, vocês vão ter que nos aguentar aí, tá bom? Cissa, muito obrigado mesmo. O pessoal está dando aqui os parabéns. A gente vai, logicamente, ter outras oportunidades de reunir todo mundo e conversar de novo, mas por hoje, muito obrigado mesmo. Nós vamos agora entrar na apresentação que agora vocês vão ver um produto de automação que, de certa forma, pode estar na onda aí, né? Quer dizer, tá um desses produtos mais modernos que nós temos, e vamos completar, acho que muito bem aí o que você falou, tá bom? Então, muito obrigada, Muratori. Boa noite a todos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Tchau.